Bom, nós vamos entrar agora na primeira aula propriamente dita do curso, que é sobre tons. Você pode ver aí no seu livro, né? Tem até um desenho muito parecido com esse aqui, e a gente vai explicar sobre os tons no mandarim, né? Inclusive, eu até falo para você que essa parte aqui do mandarim é a parte mais importante que tem no mandarim. Por quê? Porque ela é a base de tudo que você vai aprender depois. Se as pessoas dizem que a base, a estrutura de uma casa é o alicerce, então você saber pronunciar bem os tons é o alicerce do mandarim. Até porque se essa base ela não é bem feita, ela não é bem trabalhada, o que pode acontecer é que a sua pronúncia, mesmo que você fale fluente, ainda você fale errado, por não saber pronunciar os tons. Então, essa parte aqui é a parte mais importante mesmo. Muitas pessoas acham até que é um pouco entediante, né? Porque você tem que ficar treinando e treinando e treinando, mas não tem atalho. Precisa se treinar bastante, precisa se treinar muito, né? E a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre isso, né? E até antes de entrar aqui, eu gostaria de comentar que alguns estrangeiros, quando eles aprendem a língua portuguesa, até mesmo antes de aprender, eles dizem que quando eles escutavam a língua portuguesa, algum brasileiro falando, parecia que o brasileiro estava cantando, falando uma melodia de tão suave, de tão gostosa que é, né? Então, para os estrangeiros, a língua portuguesa soa como se fosse uma melodia, uma música, ela é harmoniosa, né? Mas o que acontece? Quando você pega a língua chinesa, você não vê isso. Você não vê essa melodia, essa harmonia, né? É interessante que muitas pessoas até comentam que quando vê um chinês conversando com outro, acha que eles estão brigando, né? Porque fala assim, grita, de repente fala baixo, não sei o que e tal. Por que isso acontece? O que está acontecendo ali? Eles não estão brigando, não estão nervosos, estão simplesmente conversando. Mas é que no mandarim existem esses tons e eles precisam deixar claro esses tons, né? Por isso que às vezes parece que estão brigando, né? E esse tom suave, melodioso que a gente tem no português, em algumas pessoas, ele vai atrapalhar um pouco na pronúncia dos tons. Por quê? Porque a gente nasceu, a gente cresceu e aprendeu o português. A gente conviveu sempre com a língua portuguesa melodiosa. E aí, quando a gente é exposto a um idioma que não tem essa melodia, essa suavidade, o nosso cérebro quer fazer isso no outro idioma. Mas aí que a gente já passa a errar os tons, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente não pode abrasileirar o mandarim, né? Então a gente tem que se policiar muito para não abrasileirar o mandarim, porque aí sai com os tons e pronúncias todo errado, né? Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Lá no seu livro você pode ver também esse desenho, mas a gente vai fazer um por um aqui para vocês entenderem, né? O mandarim ele é composto de 4 tons e ele tem mais um que é o tom neutro, não tem tom. Mas vamos aprender aqui um por um. Vamos ver como é que funciona aí um por um. O primeiro tom, deixa eu pegar aqui, ó. O primeiro tom, ele, aí no livro, tá um exemplo do Ma, né? Vamos usar o Ma aqui como referência, né? Ma. Você pode ver que aqui nessa tabela, né, nesse gráfico dos tons, a gente tem 5 linhas. A primeira embaixo e a quinta linha de cima. Então vamos colocar isso num grau elevado, né? Sendo que o primeiro aqui é o menor grau e aqui na quinta linha é o grau maior, é um tom mais alto. Como é que a gente pronunciaria esse primeiro tom?
O primeiro tom, como você pode ver aqui, ele segue uma constante. Olha só, ele não para, ele segue uma constante. E ele não sobe nem desce, ele não faz nada, ele não faz curva. Então, como é que ficaria esse primeiro tom? A pronúncia seria mais ou menos assim. Ma. Essa é a pronúncia do primeiro tom. Você percebeu que eu não variei, eu não subi o meu grave, o meu agudo, eu não fiz nada. Eu simplesmente comecei a falar o Ma e mantive ele. Ma. Esse é o primeiro tom. Né? Então é bem simples esse, né? não tem maiores dificuldades. Aqui agora o segundo tom. Deixa eu enumerar aqui, ó. Primeiro tom. Agora aqui o segundo tom. E uma coisa a acrescentar também, quando a gente vai usar o pinyin para escrever os ideogramas, para simbolizar os tons, os símbolos eles aparecem em cima das vogais. Então a gente vai colocar aqui também para você já conhecer, ó. O símbolo do primeiro tom é um risco reto em cima, que representa perfeitamente o tom que ele faz. Mas agora o símbolo do segundo tom, ele vai ser uma seta, vai ser um risco subindo, né? Por que ele tem esse sentido? Porque a pronúncia desse tom é a seguinte, ó. Ele sai aqui do terceiro nível e vai para o quinto. Então, ó. Ma. Conseguindo notar? Ele não precisa ser muito longo, não. Mas ele faz essa subida, ó. Ma. Para você entender melhor, existem algumas diquinhas que quando a gente começa a fazer a associação, a gente parece que grava melhor o conteúdo, né? Então, digamos que na hora que você for pronunciar o segundo tom, é como se fosse na língua portuguesa que você estivesse fazendo uma pergunta para a pessoa, né? Que? Quando a gente faz essa pergunta que, a gente está justamente fazendo o segundo tom. Aqui isso é o quer, né? Porque na língua portuguesa acento assim deixa assim, mas isso aqui seria só para representar o símbolo do tom, né? Então, que. Então, quando a gente chegar para uma pessoa e falar assim, isso é segundo tom no chinês. Que. Agora, se você trazer aqui para essa sílaba, ma, segundo tom. Simples, né? Vamos aqui agora o terceiro tom. Vou colocar aqui o pinyin. O símbolo do terceiro tom, ele é aqui um Vzinho. Ele é como se fosse um Vzinho em cima da vogal. Como é que vai ser essa pronúncia? Você vai partir aqui do segundo nível, você vai descer e depois você vai subir até o quarto nível. Vai sair mais ou menos assim, ó. Ma. Então aqui o terceiro tom saindo do segundo nível, descendo ao primeiro e depois subindo até o quarto. Né? Tem alguns professores que eu acho interessante a maneira que eles ensinam, e eles dizem assim que, na verdade o terceiro tom é um tom de desânimo. Também sai, porque está dentro desse tom, né? Ele não fica fora, você pronunciar assim, porque tem que ter essa descidinha aqui, ó, para se caracterizar um terceiro tom. Então tem que ter essa descidinha aqui. Então, toda vez que você for pronunciar o terceiro tom, você sai ali do segundo nível, ou senão você pronuncia como se fosse um tom de frustração, né, de tristeza, né, vai sair perfeito, tá certo? E agora, o
o quarto tom, vamos colocar aqui o pin, e o símbolo que vai em cima é o mesmo que aparece aqui, ó. Como que é esse quarto tom? Como que é a pronúncia? Deixa eu vir aqui desse lado aqui. A pronúncia do quarto tom, eu costumo dizer para os meus alunos, e para você agora que está se tornando meu aluno, minha aluna, é que a pronúncia do quarto tom é como se fosse uma martelada, é com tudo, né? Então vai ser assim, ó, ma. Então esta é a pronúncia do quarto tom. Ela é com tudo, ela é seca, ela é uma martelada. Você vai dar uma martelada, você não dá uma martelada devagarzinho, você dá uma martelada com tudo. Ma. Então essa é a pronúncia do quarto tom. Bom, agora que a gente sabe os tons, a gente vai treinar um pouquinho esses tons, né? Um por um. Vamos começar aqui. Eu vou falar o tom e aí depois eu vou dar um pequeno espaço de tempo para você repetir o tom também. Então vamos lá. Ma. Segundo tom. Ma. Terceiro tom. Ma. Ou se não, como se tivesse desanimado, ma. Quarto tom, ma. É isso aí. Agora, na sequência, fala ao mesmo tempo que eu estiver falando. Ma. 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 Então, esses são os 4 tons. E o tom neutro, né, que não tem nenhum tom em cima dele, né? Então, agora é continuar treinando esses tons. O que vai melhorar, o que vai fazer você melhorar é o treino dos tons.